Bom, pessoal, vamos lá, continuando agora a falar sobre a Trindade, tá? Aqui em Hebreus 1:8 tem um versículo que algumas pessoas usam para dizer que Jesus é Deus, logo parte de uma Trindade. É Hebreus 1:8, que fala assim: ao Filho, porém, diz: o teu trono, ó Deus, é para séculos dos séculos, o cetro da retidão e o cetro da sua realeza. Muitas Ferreiras de Almeida omitem aqui o trono, tá? Muitas Ferreiras de Almeida traduzem assim: ó Deus, tirando a palavra trono. O seu reino é para os séculos dos séculos. Algumas versões traduzem assim, tá? Então, o que acontece? O termo grego aqui que é aplicado em Hebreus, lembrando que Hebreus é uma epístola anônima, é o termo grego theos, ou theos, é Deus. O autor utiliza esse termo aqui, ó. Então, teoricamente, isso aqui provaria que Jesus é Deus. Porque nós temos um autor, ainda que anônimo, né, que ninguém sabe quem é o autor de Hebreus, ele está se referindo a Jesus usando a palavra theos. Então daria a entender que Jesus seria Deus. Mas é engraçado, né, que Deus está falando com o Filho. Então Deus é o Deus Pai e ele fala que o Filho é theos. Não faz muito sentido, né, pessoal? Fora que aqui em Hebreus 2:7, olha o que o autor diz. Hebreus 2:7. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. Ué, então Jesus é o theos, ele seria o Deus, mas ele é menor que os anjos. Então vamos tentar imaginar isso aqui na nossa mente. Tem um Deus Pai que é o criador de tudo. Ele criou o universo, o sol, a estrela, o planeta, tudo. Esse Deus Pai criou anjos. E esse Deus Pai criou Jesus menor do que os anjos. Mas Jesus é Deus ao mesmo tempo. Se aqui o Theo se referia ao próprio Deus Pai, vamos supor que o autor de Hebreus estivesse dizendo que Jesus era o Deus Pai. Jesus é o Deus. Deus é menor que os anjos, que são a sua criatura? Faz algum sentido para vocês? Não. O que acontece, pessoal, é o seguinte: essa epístola anônima de Hebreus, o autor, ele tenta o tempo todo fazer exegese baseado em Salmos. Ele pega trechos dos Salmos e ele tenta aplicar a Jesus, como se Jesus tivesse sido declarado, né, pela boca de Davi, como se Davi fosse um profeta. Então isso que ele está falando aqui, ó, quando diz o teu trono, ó Deus, na verdade, deixa eu só achar aqui o salmo que é, deixa eu só ver se a Bíblia de Jerusalém comenta alguma coisa. Tá, daqui a pouco eu já leio o rodapé para vocês. Na verdade ele está falando do Salmo 45, deixa eu só achar aqui, Salmo 45. E o Salmo 45, é que essa Bíblia de Jerusalém coloca diferente a posição dos Salmos. O Salmo 45 diz assim, ó: do mestre de canto sobre a área, os lírios, dos filhos de Coré, poema canto de amor. Então esse salmo não é de Davi, tá? Ele é do mestre de canto e é dedicado ao rei Davi. E o Salmo fala assim, eu vou ler os primeiros versículos até chegar nesse versículo que Hebreus usa. Meu coração transborda num belo poema. Eu dedico a minha obra a um rei. Opa! Então do que o autor do Salmo está falando? Que esse Salmo é para um rei. Reis são deuses? Não. É para um rei. Reis são seres humanos, apesar de terem posição de autoridade. Então eu dedico essa obra para um rei. Minha língua é pena de escriba habilidoso. És o mais belo dos filhos dos homens. Filhos dos homens, ele está falando de uma pessoa humana, não de divindade. E a graça escorre dos teus lábios, porque Deus te abençoa para sempre. Cinja a tua espada sobre a coxa, ó valente, com majestade e esplendor. Vai, cavalga por causa da verdade, da mansidão e da justiça. Tendes a corda do arco, tornando terrível a tua direita. Tuas flechas são agudas, os povos submetem a ti, os inimigos do rei perdem a coragem. Inimigos de quem? Do rei. Ele está falando de um rei. Teu trono é de Deus. Olha a diferença, ó. O teu trono, trono de quem? Do rei. Então o teu trono é de Deus, para sempre eternamente. O teu cetro do teu reino, cetro de retidão. Então do que o salmista está falando aqui, pessoal? De um rei. A Bíblia de Jerusalém comenta aqui, ó.
O grego traduz teu trono, ó Deus. Como eu falei para vocês, algumas Ferreiras de Almeida tiram a palavra, coloca só ó Deus, tá traduzindo diferente. Vendo no termo Elohim, vocativo qualificando o rei. Esse título protocolar é de fato aplicado ao Messias. Então o que acontece? Aqui em hebraico ele está falando que o teu trono é de Deus. O rei, ele tem um trono, e esse trono é de Deus. Mas ele está falando de um ser humano, que é o rei, dizendo que foi Deus que abençoou o rei. O termo aqui em hebraico é Elohim, tá? Elohim pode ser aplicado tanto para Deus quanto para pessoas que exercem autoridade. Elohim. Tá? Então, quando o autor de Hebreus está citando o Velho Testamento, a gente tem que ver em que língua que ele está citando, que foi escrito o Velho Testamento, para ver qual foi a intenção do autor. Isso se chama exegese, você tem que ver. Porque se eu pegar só o grego aqui do Novo Testamento, beleza, eu posso até falar, ó, Jesus foi chamado de Deus. Porque eu estou usando só o grego do Novo Testamento. Mas eu estaria ignorando que o autor de Hebreus está citando uma passagem do Velho Testamento. E a passagem do Velho Testamento é o termo Elohim, que está se referindo a um rei. Então o autor de Hebreus, apesar de ele usar o equivalente Theos aqui em grego, ele não está falando que Jesus é Deus, ele está falando que Jesus é o Elohim, como um rei, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que exerce algum tipo de autoridade que foi dada por Deus. Então, o autor não está em nenhum momento falando que Jesus é Deus. Tá bom, pessoal? Tá aí, eu vou encerrar aqui o vídeo. Tá? Quem gostou, dá um like aí que isso ajuda o canal, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.